Fala pessoal, beleza? Vamos entrando aí. A gente já vai começar a aulinha de osmose. Claro, como não pode faltar, os barulhinhos dos pássaros, né? E principalmente do papagaio. Bom, então vamos lá. O pessoal vai chegando aí, né? Na aula passada, né, a gente falou sobre propriedades coligativas, tá? Deixa eu só esconder aqui. A gente falou sobre propriedades coligativas, né? No caso foram tonoscopia, crioscopia e ebuloscopia, né? Então a gente entendeu, né, como que se dá a variação da temperatura de ebulição, da temperatura de congelamento ou da pressão de vapor através da adição de um soluto não volátil, né? Então você pegar lá, por exemplo, a água e adicionar, né, sal de cozinha, um soluto não volátil, você altera, né, as propriedades, né, no caso temperatura de ebulição, temperatura de congelamento, pressão de vapor desse líquido, certo? Então você faria uma solução aí. Bom, pessoal, acho que já está chegando, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai continuar, falta só mais um pedaço de propriedades coligativas, que no caso é osmose, tá? Então osmose é bem tranquilo, vocês já viram, talvez lá no ensino fundamental, viram no ensino médio, né? Vê na biologia também, então vai ficar fácil da gente relembrar isso daqui, tá? Então vamos lá. Vou fazer algum esqueminha aqui, que eu acho que é mais fácil a gente visualizar essa osmose, né, nos desenhos. Então o que eu vou fazer aqui inicialmente? Pessoal, a gente vai diferenciar, tá? Um fenômeno chamado difusão, tá? O que é difusão, né? Difundir alguma coisa. Então difusão, pessoal, nada mais é, por exemplo, quando a gente pega um gás, né? Então aqui a gente tem um ar atmosférico, e aí se eu jogo um outro gás aqui, né, esse gás ele vai se espalhando, tá? Naturalmente, ele vai se difundindo sobre o outro gás, tá? E o processo de é o seguinte, tá? Imagina a situação. Eu vou colocar no recipiente, tá? Vou fazer bem grandão aqui, depois eu apago, tá? Eu apago e a gente fala de osmose. Isso é um pouco torto. Então imagina o seguinte, você tem um frasco, tudo bem? E dentro desse frasco você vai colocar, tá, um outro, a qual a gente tem a separação aqui. No caso, esta linha vermelha está representando uma membrana. No caso, essa membrana ela é permeável. O que quer dizer isso? Tá? Quer dizer que passa tudo por ela, tanto soluto quanto solvente. Tá? Então, ó, passa tanto soluto quanto solvente. Tá? Isso que vai acontecer. Agora, então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar uma solução aqui fora, tá? Que eu vou representar por esses risquinhos, uma certa concentração. Pensa aí que é uma solução de água e NaCl. E aqui dentro uma outra solução, só que, claro, mais concentrada de NaCl também. O que acontece, pessoal? O ato de difusão, então, é o momento onde vai se misturar, onde o meu soluto ele vai atravessar, né, tanto o meu soluto quanto o meu solvente, ele pode atravessar a minha membrana permeável, tá? De tal forma que daqui a pouco, ou seja, no evento posterior, estado final, vamos dizer assim, eu tenho a mesma concentração, tanto nesta região que eu vou chamar de A e nessa região que eu vou chamar de B, tá bom? Então, acontece de maneira natural. Então, a difusão nada mais é do que essa mistura toda, né? Então, a gente vai fazer isso daí. Então, é um processo espontâneo, né? Então, você vai ter passagem de solvente tanto de fora de A para B, quanto de B para A. E da mesma forma, você vai ter o soluto passando tanto de B para A, quanto de A para B. Claro que aqui no primeiro momento vai ter uma certa tendência, né? Qual vai ser a tendência disso daqui, né? A tendência é que tanto A e B fiquem com a mesma concentração no estado final, tá? Então isso acontecer de maneira natural, após algum tempo a gente vai perceber algo mais ou menos assim, ó.
O que a gente sabe? Né? Eu considerei que a concentração molar de A ela é menor do que a concentração molar de B, certo? Isso é uma solução de NaCl, vai. Então a gente vai ter passagem de, se eu quero, pense só, se eu quero no final ter a mesma concentração para os dois, eu posso ter passagem de solvente de A para B, porque se entrar solvente, sair solvente de A, você vai estar aumentando a concentração, não é? E se entrar solvente em B, você vai estar diminuindo a concentração. E eu posso também pensar da seguinte maneira: além de entrar solvente de A para B, pode sair soluto de B para A. Então, é claro, isso aqui é uma maneira, né, que eu estou tentando mostrar para vocês, que é claro que isso acontece de maneira espontânea, tanto faz entrar solvente, sair solvente, né, sair soluto, entrar soluto, ou seja, a membrana permeável, ela permite essa passagem. Então, ao longo do tempo, de maneira natural e espontânea, a gente vai ter uma mistura dessas duas soluções, de tal forma que daqui a pouco a concentração tanto em A quanto em B vai ser a mesma. Então, no final das contas, a concentração de A vai ser igual à concentração de B. Isso, é claro, analisando o estado, né, inicial e o estado final. Então, vou colocar aqui inicial, aqui final. Então, a gente teria aí uma passagem espontânea, isso chama de difusão. Tá? Então, se você tentar lembrar lá de gases, né, os gases eles se difundem sobre outros. Tá? Então, se eu jogar um gás aqui, claro, ele vai se difundindo sobre o outro gás que tem aqui no meu quarto, que no caso é o ar atmosférico, e aí ele vai se espalhar e vai ocupar todo o volume do recipiente, que no caso é o meu quarto também. Beleza? Agora, já a osmose é um pouquinho diferente. Tá? Eu vou apagar isso aqui, né, e eu vou mostrar a osmose para vocês. A osmose é um pouquinho diferente. Vou fazer um esqueminha também bem parecido, tá? Então, um recipiente. E dentro do recipiente vou colocar um segundo recipiente. Só que agora, esse segundo recipiente, na verdade, ele tem uma membrana semipermeável, tá? Não sei se está torto aí, mas... Então ele vai ter uma membrana semipermeável. O que ela vai fazer? Qual que é a diferença dela para a primeira, né, que é a permeável? Então a semipermeável ela só vai permitir a passagem de solvente. Então, ó, permite passagem de solvente. Ah, não permite passar soluto? Não. Por esse motivo a gente vai fazer uma análise aqui, né, um pouco diferente. Então, ó, vamos colocar uma situação aqui fora, uma certa concentração, tá? Pode ser de NaCl. Então vamos supor que esta parte aqui fora eu vou chamar de A e aqui dentro eu vou chamar de B. Então eu tenho uma outra concentração, né, aqui. Aqui em B vai estar mais concentrado e a separação dessa membrana semipermeável. Então vamos considerar o seguinte, ó, concentração do meio A, ela é menor do que a concentração do meio B, certo? Tá. Então o que vai acontecer, pessoal? Né, para a gente ter uma diferença de concentrações, então, né, isso acaba ocorrendo o seguinte: solvente, como é a única coisa que pode passar pela membrana, né, a tendência vai ser o solvente passar de um lado para outro. Por que isso? Né? Porque a tendência, tanto do meio A quanto do B, é atingirem a mesma concentração. Tá? Então a gente vai estar no final, a mesma coisa com a difusão, eles vão
em busca de atingir a mesma concentração final, tanto meio A quanto B. Só que aqui a diferença é que só vai permitir a passagem, sua membrana no caso, só vai permitir a passagem de solvente. Só solvente. Então agora a gente tem que fazer uma análise. Um pouco de cuidado, por quê? Porque os exercícios às vezes confundem a gente. Tá? Então olha só, eu tenho um meio menos concentrado e um meio mais concentrado. Então a gente sempre vai ter passagem do seguinte, ó, solvente sempre passa, tá? Do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Tá certo? Então, ó, solvente sempre passa do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. A fim do quê? A fim dos meios tanto A e B atingirem a mesma concentração, tá? Então aqui a representação, né, concentração molar do meio A, concentração molar do meio B, está mostrando que estão iguais. Aqui a gente está supondo então uma situação onde concentração de A é menor do que B. Então vou passar solvente do meio A, vamos dizer assim, vamos colocar aqui, ó, meio A, para o meio B. Sempre, pessoal, não esqueça, solvente, tá? Sempre solvente. Isso através da membrana semipermeável. Tá? Onde que a gente vai encontrar essa membrana semipermeável? Lá na biologia vocês tratam disso, né? As células, o glóbulo vermelho, então são membranas semipermeáveis. Então eu já vou citar um exemplo já para vocês na questão da osmose, da questão do soro fisiológico, porque tem uma certa concentração, né? A gente vai fazer um cálculo, né? Vou mostrar para vocês um cálculo chamado pressão osmótica. Então, calma lá, então só para vocês relacionarem aí, né? A gente pega lá, todo mundo já jogou, todo mundo não, eu nunca joguei, pra falar a verdade, né? Mas enfim, né? As molecadas, né? Quando é novinha, acaba pegando e jogando sal, né? Em lesma, por exemplo, né? E aí eles acabam matando ela, tá? Mas o que acontece, né? Ela começa a murchar, na verdade, começa a sair água dela. Ela tem a ver com osmose, mas eu já explico isso aí pra vocês, tá? Então olha só, como aqui a gente tem uma diferença de concentração entre A e B, então a gente vai ter a passagem de solvente. E é claro, sempre do meio menos concentrado para o mais concentrado. Então vai sair aqui, ó, solvente, geralmente é água, né? Solvente de A para B, tá? Então vai entrar solvente em B. Até quando? Até a concentração de B ficar igual a de A. Claro, conforme vai entrando solvente, vai saindo solvente de A, né, a concentração de A vai aumentando. E quando está entrando solvente em B, você está diluindo B. A concentração vai caindo. Chega um momento onde a concentração dos dois, A e B, é igual. Aí para, né, essa passagem. Na verdade, não é que para, tá? Mas a gente não vai ter mais uma passagem, uma velocidade maior de passagem de solvente do meio A para B, né? Você vai ter uma velocidade igual, tanto de A para B e B para A, então a consideração, né, acaba ficando a mesma nos dois casos. Né? A gente pode até falar, tem aquela palavra exosmose e endosmose, né? Então, exo saindo e endo entrando. Então, ó, no final das contas, deixa eu só pintar isso aqui mais bonitinho, ficou meio feio, né? No final das contas, a gente vai atingir uma mesma concentração. Claro, se está saindo solvente de A, o volume de A vai diminuir um pouco, tá? E o volume de B vai aumentar um pouco. Mas a concentração será a mesma. Então eu posso considerar que A e B apresentam a mesma concentração após esse processo de osmose. Então, para ficar claro, osmose nada mais é do que a passagem, né, de solvente do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, a fim
de que no final das contas você tem a mesma concentração, né, nos dois meios. Isso é claro separado por uma membrana semipermeável, tá certo? Tranquilo, né, pessoal? Isso aqui não tem muito segredo não, tá? Eu só coloquei um slide aqui, talvez vou mostrar isso para vocês, talvez aqui na imagem fica mais fácil de vocês perceberem isso, né? Eu não sei se dá para enxergar bem, eu acho que vai dar, a imagem não está tão pequena, né? Então aqui a gente tem inicialmente, né, uma solução, está num tubo em U, tá? Está num tubo em U, mas o que é esse tubo em U representa, né? A mesma situação que a gente fez aqui. Então, ó, da parte aqui da esquerda do tubo está mais azulada, né, ou seja, representando que a solução é mais concentrada. Do lado direito a gente tem uma solução mais diluída, tudo isso separado por uma membrana semipermeável. Então deu um zoom aqui, essa membrana, né, nos mostra que só ocorre a passagem de solvente. Tá? O soluto ele bate na membrana e ele não atravessa a membrana. Então a gente vai ter a passagem tanto de solvente do lado esquerdo para o lado direito, quanto do lado direito para o lado esquerdo. Mas, como existe uma diferença, né, de concentração, vai ter a passagem, questão de preferência aí, do meio menos concentrado para o mais concentrado, para que os dois no final das contas atinjam a mesma concentração, como a gente está vendo aqui. Então passa-se mais solvente do lado direito, solução mais diluída, para o lado esquerdo, solução mais concentrada. Diminui um pouco o volume, diminui um pouco o volume da solução da direita e aumenta o volume da solução da esquerda, claro, só por causa dessa passagem de... Talvez essa imagem aqui fique um pouquinho melhor de a gente perceber, né? Então é claro que não está usando, né, uma solução A e B, aqui uma água pura, por exemplo, aqui uma solução de NaCl, tá? Mas por essa diferença, né, de concentração, a gente consegue perceber que vai ter passagem de solvente preferencialmente do lado esquerdo para o lado direito, ou seja, do solvente puro para a solução. Tudo bem? Então, quiser anotar aí, fique à vontade. Certo? Então olha só, agora a gente vai falar um pouquinho sobre pressão osmótica. Então eu vou apagar esse desenho aqui e vou fazer um outro desenho para ficar mais fácil de eu explicar para vocês o que é essa pressão osmótica. Bom, o que a gente tem aqui, né? Opa. A gente vai ter um recipiente separado por uma membrana semipermeável, tá bom? Estou tentando fazer muito parecido com a imagem que vocês viram agora há pouco. O que acontece? Aqui eu vou colocar então água pura, e aqui, né, pode ser água do mar. Claro, a água do mar a gente sabe que ela contém solutos, né, no caso aí preferencialmente sal, né, a NaCl. Então a gente vai ter uma diferença, né, de concentração. Aqui é claro muito mais concentrado que bem menos concentrado, então vamos chamar isso aqui de meio A e meio B. Então a concentração de A é bem menor do que a concentração de B. Então a tendência aqui da osmose, né, é ter a passagem de solvente do meio menos concentrado para o mais concentrado, ou seja, neste sentido, não é?
para que a concentração da água do mar e vai diminuindo até que os dois atinjam a mesma concentração. Tá? Essa era a tendência. Tá? Mas olha, vamos pensar o seguinte, né? Existe uma coisa chamada pressão osmótica. Tá? Então, a gente faz o seguinte, ó. Aqui eu estou considerando, né, a pressão atmosférica e tal, então o fenômeno da osmose vai acontecer tranquilamente, passagem do meio menos concentrado para o mais concentrado, passagem de solvente. Agora, se eu aplicar uma pressão, tá? Vamos aplicar uma pressão aqui, ó, nesta solução de água do mar. Se esta pressão aplicada, tá? Se esta pressão aplicada, ela é maior do que a pressão, né, da osmose, a gente cessa a passagem de solvente do lado A para o lado B, ou seja, do menos concentrado para o mais concentrado. É que eu pensar o seguinte, tá? Deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui para mostrar para vocês isso que eu estou dizendo. Não tenho. Tá, eu vou tentar desenhar aqui. Bom, naturalmente esse processo da osmose da esquerda para a direita, tranquilo, né? Mas se a gente aplicar uma pressão, tá? Uma pressão na solução da água do mar, é como se a gente estivesse forçando com que as moléculas, né, elas sejam empurradas aqui na membrana semipermeável. Se a pressão, né, aplicada, que é o que a gente chama de pressão osmótica, até aqui, ó. Então, a pressão osmótica, dá para vocês lerem aqui, é a pressão exercida sobre a solução para impedir a sua diluição pela passagem de solvente puro através de uma membrana semipermeável. Então, o que é isso? Então, se eu aplicar uma pressão, tá? Essa pressão a gente chama de pressão osmótica, a gente faz com que o solvente que está saindo aqui do lado esquerdo, entrando do lado direito, tá? Ele seja barrado. E se a pressão osmótica for um pouco maior ainda, tá? A gente força com que solvente agora saia do lado mais concentrado para o lado menos concentrado. Então, ó, vamos de novo, tá? Naturalmente acontece o seguinte: passagem de solvente do meio menos concentrado, ó, vou fazer um azulzinho aqui, ó, menos, mais, certo? Menos concentrado para o mais concentrado, fenômeno da osmose. Se a gente aplicar uma pressão, tá? Esta pressão aplicada for igual à pressão que a gente vai dar, chamada de pressão osmótica, tá? A gente cessa isso, cessa essa passagem do lado esquerdo para o lado direito, tá? Agora, se essa pressão aplicada à solução aqui da direita, da água do mar, for maior que essa pressão osmótica, a gente força com que agora solvente passe do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Ou seja, é o contrário da osmose. Esse contrário da osmose é o que a gente chama de osmose reversa. Tá? Então, a osmose reversa ela vai acontecer quando você aplica uma pressão bem grande do lado da solução mais concentrada. É como se você estivesse empurrando as moléculas aqui, ó, de água sobre a membrana semipermeável. Então, ó, naturalmente as membranas tendem a passar nesse sentido, da esquerda para a direita aí na imagem, certo? Aí eu aplico uma pressão aqui na água, é como se eu estivesse empurrando as moléculas da água contra a parede, contra a membrana. Então chega um momento que cessa a passagem. Então eu estou empurrando daqui, está entrando naturalmente a água do lado esquerdo para o lado direito, eu estou empurrando a água do lado direito para o lado esquerdo, cessa. Agora, se essa pressão aplicada for um pouco maior, aí eu forço a passagem de água solvente do lado mais concentrado para o lado menos concentrado. Aí eu tenho agora o que a gente chama de osmose reversa. Isso é o princípio básico daqueles equipamentos, né, que pegam a água do mar, que conseguem retirar o sal. E aí você pega essa água, tá, sem o sal, e utiliza na sua indústria, tá, para um processo industrial, para lavagem, né, de chão, né, enfim, de várias outras coisas.
né? Claro que essa água não é ideal para tomar, tá? Provavelmente ela tem que passar por outros processos, enfim, mas basicamente a gente tem aí, né, a obtenção de água através da água do mar, certo? Beleza, galera? Tranquilo, né, osmose? Deixa eu só passar o slide aqui e a gente vai falar da pressão osmótica. Como é que eu calculo isso? Tá? Então, olha só. Pressão osmótica a gente vai dar pelo símbolo π. Né? Então, a gente tem duas leis da pressão osmótica. Eu acabei não colocando aí no slide, mas ela é bem simples. Né? A pressão osmótica, a primeira lei é que ela é diretamente proporcional à concentração, tá? E também diretamente proporcional à temperatura. Né? Então, eu poderia escrever da seguinte forma. Eu poderia dizer o seguinte, ó, que pressão osmótica ela é uma constante, chamada de K, vezes a concentração molar, diretamente proporcional. E a pressão osmótica é uma constante vezes a temperatura. Então ela é diretamente proporcional à temperatura e à concentração molar. Isso tudo, né, claro, juntando, né, a primeira lei da osmometria e a segunda lei da osmometria, tá, que a gente chama assim, tá, esses dois K não precisam ser iguais, tá? É uma constante só. Esse K está representando uma constante, beleza? Então o que a gente tem? Pressão osmótica é diretamente proporcional à concentração molar. Ou, segundo a lei, pressão osmótica é diretamente proporcional à temperatura. Então influencia isso, a temperatura influencia. Por que a temperatura vai influenciar? Basta eu pensar o seguinte, né, o que a temperatura faz com, né, as minhas moléculas aqui no estado líquido. Né, então o aumento da temperatura, consequentemente, né, é o aumento da agitação dessas moléculas, a energia cinética aumenta. Então, se a energia cinética aumenta, a passagem de solvente pela membrana, tá, acontece de maneira mais rápida. Né? Então a osmose ela é influenciada pela temperatura. Tá? Agora, em relação à concentração, né? Claro, se eu tenho um meio muito mais concentrado de um lado do que do outro, essa diferença é maior, então a passagem também é influenciada devido a essas diferenças de concentração. Então, dentro dessas duas leis, pô, professor, preciso lembrar um monte de coisa. Não, tá? Tranquilo, tá? Você não precisa nem lembrar da primeira nem da segunda. Você só precisa lembrar disso aqui, ó. Então, como é que eu vou calcular a pressão osmótica? Então, a pressão osmótica nada mais é do que PV igual nRT. Você fala, ué, mas isso aí é para gases. Sim, é para gases, a gente utiliza o PV igual a nRT lá. Mas a gente também pode trazer essa mesma equação, essa mesma fórmula aqui para a osmose. E a gente consegue calcular esta pressão osmótica. Só que lembrando que a pressão osmótica a gente dá pelo símbolo π. Então vai ficar o PV igual a nRT, o P de pressão muda por π. Então, PV igual nRT. Tá aqui, ó. A única fórmula que você tem aqui em osmose, tá? É isso daqui. Tudo bem? Claro que eu poderia fazer o seguinte, né? Vamos isolar aqui a pressão osmótica. Então eu vou passar o V para o outro lado. Então ficaria N vezes R vezes T, dividido por V. Aí você fala, pô, professor, mas esse R aí é o mesmo lá dos gases? É o mesmo, tá? 0,082 atm litro sobre mol vezes Kelvin. Pode usar o mesmo, tá? Estou escutando meu cachorro latindo agora. Meu cachorro é terrível. Mas ó, o que é isso aqui, pessoal? Quantidade de matéria, N, dividido pelo volume. Isso aqui é concentração molar, não é? Então eu poderia escrever que pressão osmótica é igual a concentração molar vezes R vezes T. É a mesma coisa que está aqui para vocês, certo? Ah, um outro detalhe, né? A gente tem uma classificação, eu devia ter falado isso um pouco antes, tá? Mas não tem problema, a gente fala agora. Vamos pegar isso aqui como exemplo, antes de acontecer, pensa no início, água e solução concentrada. Então a gente tem a seguinte situação, né? A gente pode classificar as soluções, né, em efeitos de comparação, como solução, né, isotônica, hipertônica ou hipotônica. Então sempre um efeito de comparação. Por exemplo, a solução A ela é
hipertônica em relação a B, né? Ou a solução B ela é hipotônica em A. Então o que isso significa, né? Então é o seguinte, ó, se a gente tiver uma pressão, vamos colocar meio A e B, tá? Então ó, vou fazer de azul. Se a gente tiver uma pressão osmótica de A maior que a pressão osmótica de B, então a gente vai dizer que a solução A é hipertônica. Opa, coloquei o oi. Solução A é hipertônica em relação à solução B. Tá? Eu acho que eu vou apagar aqui e escrever desse lado, senão vai ficar muito apertado. Vamos lá. Pressão osmótica de A maior que a pressão osmótica de B, a gente diz então que a solução A é hipertônica em relação à solução B. Se a pressão osmótica de A for igual à pressão osmótica de B, tá? Então isso a gente diz então que a solução A, tô pegando o A, tá, como exemplo, é claro, né? É isotônica em relação à solução B. Tá? Então, ó, lembra do iso aqui, ó. Iso igual, né? Hiper maior, tá? Hipertônica. Então, A tem uma pressão osmótica maior que a de B. Claro, por fim, se a pressão osmótica de A for menor que a pressão osmótica de B, né? A gente tem uma solução hipotônica. Faltou escrever aqui certo, né? Solução A é hipotônica em relação à solução B. Beleza? Tá? Então, né, quando você vai lá e toma um isotônico, né? Que isotônico, tá? Que a quantidade de sais minerais contém naquela solução, né, daquele isotônico, tem vários tipos aí, né? Você vai lá no mercado e compra, após o exercício físico, geralmente você toma ele, tá? Por quê? Porque no exercício físico você acaba perdendo, né? Perde muito líquido, suor, e com o suor sai alguns sais minerais ali, e você tem que repor isso daí, né? Claro, você pode repor de diversas formas, né? E uma das formas é tomando o isotônico. Então o isotônico vai ter ali uma concentração de sais minerais ideal para o seu corpo, tá? Vai ter uma mesma, vamos dizer assim, mesma concentração de sais minerais que você necessita ter no corpo. Então você vai repor aqueles sais minerais perdidos. Por isso que a solução é chamada de isotônico, tá? Só mostrar aqui alguns exemplos para vocês, né? E eu comentei, né, da questão da célula, dos glóbulos vermelhos. Então, né, por exemplo, ela é membrana, né, uma membrana semipermeável. O que acontece então, né? Se você tiver um meio, por exemplo, pensa no glóbulo vermelho lá, tá? Você coloca ele numa solução.
Se essa solução ela é hipertônica em relação à solução interna, tá? Então dentro do glóbulo você tem uma solução interna. Você colocou esse glóbulo numa outra solução. Então essa solução que você colocou, ela é hipertônica, tá? Então a pressão osmótica externa é maior do que a interna. O que vai acontecer, tá? O que você vai entender? A concentração do soluto, tá? Pensa só, tá o glóbulo vermelho. Eu vou tentar fazer aqui, ó, fazer uma relaçãozinha aqui bem simples, né? Você tem lá o glóbulo vermelho. Eu não vou conseguir desenhar também tão bem, né, pessoal? Eu sei que eu sou meio... Ixi, cadê os professores de biologia agora para desenhar isso aqui, hein? Eu não sei desenhar direito a célula, o glóbulo. Mas ele é meio... ele tem tipo uma covinha aqui, né? Mas enfim, ficou ridículo. Tá? Mas imagina o glóbulo lá. Beleza, você colocou uma solução, ele numa solução mais concentrada. Então, o que a gente vai ter, né? Então, existe uma concentração diferente do meio para o meio dentro do globo. Então, o que acontece? Como ele está dizendo aqui, ó, que a solução, né, colocada ela é hipertônica à solução intracelular, então o que a gente consegue entender é o seguinte: existe uma concentração do soluto mais baixa na célula do que no tecido circundante. Ou seja, vamos chamar isso aqui de meio A. Então, o meio A tem uma concentração maior do que a concentração existente dentro da célula, que eu chamei de meio B. Tá? Então, se existe uma concentração maior, da onde passa solvente mesmo, que é a membrana semipermeável só permite passar solvente. Então vai passar solvente sempre do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. O que vai acontecer então com a água dentro do meu glóbulo? Vai sair para fora. Se sair para fora, o que acontece com esse glóbulo? Ele murcha. Tá? Ele murcha. Agora, se a gente colocar esse glóbulo numa situação contrária, onde a concentração do meio externo do glóbulo tem uma concentração menor, o que acontece? A concentração da solução dentro do glóbulo ela é maior. Então sempre vai ter passagem de solvente do meio menos, que no caso é fora, para o meio mais, que no caso aqui é dentro do glóbulo. Então passagem de solvente vai ser nesse sentido. O que acontece com o glóbulo? Ele incha. Ele pode chegar ao ponto de estourar. Tá? Provavelmente isso vai acontecer. Né? Então isso é o que a gente chama, tá, de crenadura e hemólise. Então tem uma imagem aqui, ó. Então aqui no primeiro caso a gente tem, né, crenadura, tá? Onde a gente acaba murchando o meu glóbulo devido à saída de água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, a fim de atingir a mesma concentração, tá? E aqui do lado direito a gente tem a hemólise, que é o momento onde entra a água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então, se for aí uma solução na qual esse glóbulo foi colocado de uma concentração baixa, né, então a água entra dentro, que pode acabar estourando ele, certo? Então, esse é uma situação, tá, quando faz a gente pensar em relação ao soro. Né? Então a gente fala, então o soro fisiológico, que ele sempre tem um valor lá no rótulo de 0,9% de NaCl. Tá? Por quê? Porque esse soro fisiológico, né, ele vai ter uma pressão osmótica semelhante. Eu não vou falar que é exatamente igual, mas vai ser exatamente igual, tá? Do seu sangue. A pressão osmótica do sangue é em torno de 7,8 atm. A pressão osmótica está andada em atm. A gente vai calcular isso aí, tem um exemplo logo na sequência. Tá? Então, o que acontece? Então a gente tem a pressão osmótica do sangue e a gente coloca lá o soro na nossa veia, que contém, né, uma solução que contém uma mesma pressão osmótica. Para quê? Para não dar esses problemas que a gente falou, de crenadura e hemólise. Senão aí você pode acabar sofrendo, né, por ter tomado um soro. Até a questão, né, do tempo também, né, tem pessoas que têm a mania
vou tomar soro, poxa, sabe que é quase 1 hora tomando soro, né? Fica lá um tempão, porque fica gotejando. Então demora quase 1 hora para você tomar o soro inteiro. Né? O que a pessoa faz? Eu vou aumentar a velocidade aqui, eu vou lá mexer na torneirinha, né? Enfermeiro reguladinho, eu vou lá mexer, porque eu quero ir embora mais rápido. O que acontece? Você aumentando a velocidade, vai entrando cada vez mais, né, soluto, né, no caso o soro, e aí você pode, né, alterar essa pressão osmótica do sangue, por exemplo, pela adição rápida, né, que não dá nem tempo do soro, né, se dissolver ali, tá? E aí você pode alterar, né, a pressão osmótica, que pode acontecer esse problema de crenadura, tá? E de hemólise também. Beleza? Tanto aumentar quanto diminuir, por isso que o pessoal, se você prestar atenção, o enfermeiro ele até conta o tempo, né, das gotas que caem. Tá? E são exemplos aí. Vou mostrar mais alguns exemplos aqui para vocês, só para a gente terminar, e a gente vai para o exercício, tá bom? Então, outros casos de osmose no nosso dia a dia. Eu tenho certeza que vocês, né, já viram esses casos que eu vou falar aqui, né, e nunca se deram conta. Né? Todo mundo acho que já foi temperar uma salada, por exemplo, né, jogou sal ali ou vinagre, né, no alface e esqueceu. Deixou ali um tempão. Então demorou meia hora lá para pegar a salada, esqueceu de pegar ela. O que acontece com o alface? Tá todo murcho, né? Esse é um fenômeno de osmose que ocorre. Então a gente tem, né, a gente percebe que quando a gente adiciona sal, por exemplo, do lado de fora da folha, o meio fica extremamente concentrado do lado de fora, do lado externo da folha. Então, passagem de solvente vai acontecer pela folha do alface. Então, o alface dentro dele tem água, então a água vai sair de dentro do alface para fora. Então, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. E aí o que acontece com o alface? Murcha. Tá? Outros casos que a gente vê, pepino em solução com NaCl. Então, perde água murchando e se transformando em picles. Então, um caso aí, transformação em picles. A cenoura mole colocada em água se torna firme porque a água entra via osmose. Então, de novo, né? Então, você colocar a cenoura, a água entra e acaba dando uma inchada, porque ela fica mais firme. Ou outro momento, não sei se aqui vai estar escrito, não, mas quando você ganha uma rosa, né? Ou uma flor, enfim, você vai lá, né? Corta embaixo e coloca na água. Por que você coloca na água? Porque a água vai acabar entrando lá dentro daquela flor e vai deixar as pétalas entumecidas. Né? Elas vão estar mais viçosas, mais bonitas, né? mais inchadas, vamos dizer assim. Se você deixar fora, né, fora da água, no final da tarde, provavelmente ela já vai estar bem mais murcha, naquele aspecto que já está morrendo. Tá? Outros casos, a comida salgada provoca retenção de água e o inchamento de tecidos, edema. A água entra nas plantas via osmose, que eu falei agora, né? É um exemplo. E o sal adicionado à carne ou açúcar à fruta evita infecção bacteriana. Uma bactéria colocada no sal perderá água através de osmose e morrerá. Tá? Então esse também era um método utilizado lá atrás, né? Tempos atrás, quando não se tinha geladeira, por exemplo. Então guardava a carne, né, no sal e no sol, por isso carne de sol. Né? O sal, né, ele acaba evitando a proliferação desses micro-organismos. Acabaram de saber o porquê. Tá? Então, a retirada da água da carne diminui, então, né, com que as bactérias, fungos, outras coisas mais, acabam atacando a carne e estragando ela. Então, ela dura por mais tempo. Beleza? Deixa eu só ver se tem alguma pergunta, alguma coisa aqui no Facebook. E a gente vai para a questão aí, tá? Bom, a gente tem 15 minutinhos. Eu gostaria que vocês pegassem agora papel, tá? Lápis e papel. E a gente vai tentar calcular juntos aí, tá? Eu vou apagar aqui o quadro e a gente vai fazer essa conta. Eu sei que talvez está pequeno, mas eu vou ler com vocês e eu vou colocar os dados e eu vou dar um tempinho para vocês calcularem, tá? Bem tranquilo. O próximo exercício se é de osmose também. Não, o próximo é cálculo da temperatura de congelamento. Mas beleza, a gente faz também, tá? Então vamos lá. O exercício diz o seguinte, tá? Tem um exercício aí tranquilo para a gente iniciar, tá? E diz o seguinte: eventualmente a solução de 0,30
esse M maiúsculo que está aparecendo aqui é concentração molar, tá? Então a gente tem uma solução de concentração molar de 0,3 molar, ou mol por litro, tá? Outra coisa, de glicose. Vou até escrever aqui, ó, de glicose. Certo? É utilizada em injeção intravenosa, pois tem pressão osmótica próxima do sangue. Então ele vai aplicar aí na sua veia, tá? E essa concentração, né, tá dizendo que vai ser próxima do sangue, não vai te causar o problema que a gente viu agora há pouco. Qual a pressão osmótica em atmosfera da referida solução a 37 graus? Então ele me informa a temperatura. Temperatura aí normal do corpo humano, né? 37 graus Celsius. Então ele quer que você calcule a pressão osmótica. Bom, então peguem aí, pessoal. O que você sabe? Pressão osmótica é igual, né? Ou melhor, pressão vezes volume é igual a N vezes R vezes T. Ah, eu não lembro o valor de R. Vou colocar aqui para vocês. Então R é 0,082 atm vezes litro sobre mol vezes Kelvin. Olha, a unidade de temperatura é Kelvin. Pode usar aqui o grau Celsius, tá? Se você quiser usar o grau Celsius, você vai ter que mudar esse valor de R, que vai dar muito trabalho. Então, né, o ideal é você, até não pode, porque o grau Celsius vai dar valor negativo, se você tiver uma temperatura menor que 0 grau Celsius, tá? Então, o ideal é usar, tá, como Kelvin. Então, transforma. O que você faz? Soma 273 mais o 37. O que vai dar, então, 310 Kelvin, né? 80, isso aí, 310 Kelvin. Só substituir na fórmula. Você tem tudo? Tem. Ah, mas, professor, eu quero calcular a pressão osmótica. Beleza, está aqui. Volume eu não tenho. E número e quantidade de matéria também não. Pressão osmótica é igual a N vezes R vezes T dividido por V. N sobre V é concentração molar. Então eu posso dizer que pressão osmótica é igual a concentração molar da minha solução vezes R vezes T. Poxa, agora eu tenho tudo, ó. Só multiplicar. Pressão osmótica é igual a concentração. Quanto que é? 0,3 mol por litro vezes o R, 0,082 atm litro sobre mol vezes Kelvin, vezes a temperatura, que deu 310 Kelvin. Só vou fazer a jogadinha aqui de unidade, né? Ó, litro está embaixo, corto com litro está em cima, porque eu vou multiplicar todo mundo, certo? Mol está em cima, mol está embaixo, corto também. Kelvin embaixo, Kelvin em cima, corto. Quem que sobra? ATM. Então, minha resposta aqui já vai estar na unidade correta, ATM. Só fazer a continha aí, faça rapidinho. Deixa eu só tomar um gole d'água, minha garganta já está um pouco seca, tá? Enquanto vocês calculam aí. Bom, você vai calcular aí, né? Peguei aqui a calculadora rapidinho e fiz. Vai dar 7,626, utilizando todas as casas aí possíveis, tá? ATM. Ou seja, muito próximo da pressão osmótica do sangue que eu mostrei para vocês agora há pouco, é em torno de 7,8. Certo? Tá aí a resposta. Bem tranquilo. Vamos para outra agora?
Tem um aqui que é aberto, que eu acho que esse é legal de fazer, tá? Ele dá um pouco mais de trabalho, mas ele não é tão difícil não, tá? Então vamos apagar aqui. Ele é para calcular a variação da temperatura de congelamento após a adição de um soluto não volátil, tá? Então o que a gente tem? A gente tem que a adição de soluto não volátil acaba alterando as propriedades, né? E aqui no exemplo ele pede para a gente então calcular essa variação. Vou ler junto com vocês e vou colocando os dados. Inclusive até deixei os dados aqui embaixo, tá? Mas provavelmente está pequeno, eu vou colocar ele no quadro. Então diz o seguinte: seguindo os passos do químico francês, né, Raoult, François-Marie Raoult, sei lá como é que pronuncia isso, tá? Que pesquisou sobre o efeito criométrico nas soluções, um estudante de química dissolveu 90 gramas de glicose em 400 gramas de água e aqueceu o conjunto. Sabendo que o Kc da água é de 1,86 graus Celsius por mol, qual foi a temperatura inicial de congelamento por ele encontrada depois de algum tempo? Então, olha, quer saber a temperatura de congelamento encontrada após algum tempo, tá? Então, vou colocar os dados aqui. O que a gente tem? Ó, ele colocou massa da glicose 1, massa 1, por que 1? Porque é soluto. Então, é 90 gramas. Então, eu vou colocar aqui, ó, 90 gramas de glicose, tá bom? Ele colocou esses 90 gramas em uma massa de solvente de 400 gramas. Então, 400 gramas de água. Ele me informou, né? E aqueceu o conjunto. Sabendo que o Kc da água, então ele me informou o Kc da água, que é 1,86 graus Celsius por mol. Qual a temperatura inicial de congelamento por ele encontrada? Tá, aumentou até quanto? Ah, não precisa saber, é o valor que eu vou descobrir, a variação, né, gente? O que que eu tenho aqui, na verdade, né? O que eu tenho? Eu até informei algumas outras coisas a mais aqui, que o exercício, na verdade, ele informava, que é a concentração molar. Perdão, não é concentração molar, não. Massa molar da glicose. Ó, massa molar da glicose. A gente tem que é 180 gramas por mol. Massa molar da água, 18 gramas por mol. Então, esses são os dados aqui informados pelo exercício, né? Kc já está ali e ele colocou que a pressão do solvente puro é de 55,3 milímetros de mercúrio, ou 1 atm. Perdão, não vai ser um atm não. Mas tá, isso aqui a gente não vai acabar utilizando aqui não, tá? Não precisa nem se confundir. O que eu sei? Que a variação da temperatura de congelamento é igual a uma constante crioscópica, que ele já me informou, vezes a molalidade. Então vamos lá, o que é molalidade? Molalidade é uma forma de expressar a concentração onde a gente tem concentração do soluto sobre massa do solvente, tá? M2. Só que essa massa do solvente é dada em quilograma. Tudo bem? Então, a gente poderia expressar aqui, claro, não tem essa informação, mas eu poderia expressar da seguinte forma. O que é o N1 mesmo? Quantidade de matéria. Eu poderia fazer o seguinte, ó, massa molar da glicose é igual massa da glicose sobre quantidade de matéria. Não é gramas por mol? Por mol, gramas é massa, mol é a quantidade de matéria. Se eu isolar o N, ficaria quem? Massa, colocar 1 de soluto, dividido pela massa molar do soluto. Então se eu substituir esse N1, então ficaria o seguinte, ó.
variação da temperatura de congelamento é igual Kc vezes, tá? W, né? Que é a molaridade. Mas eu vou substituir isso aqui, ó. Então esse N1, então eu vou substituir W por isso aqui. Só que esse N1 nada mais é do que a massa do meu soluto dividido pela massa molar do soluto. Certo? E tudo isso aqui vai ser multiplicado, claro, embaixo por quem? Pela massa do solvente. Só que a massa do solvente aqui tem que ser em quilograma. Vou até colocar aqui a unidade, ó, para não esquecer. Então, ó, você tem as informações. Agora, o que você tem que fazer? Você tem que calcular, né? Você tem que calcular. Então, não é nada muito difícil. Você tem todas as informações, tá? E você vai conseguir calcular. Só substituir aí. Então, ó, quanto que vale o Kc? 1,86 vezes, você tem a massa do seu soluto? Opa, tenho, tá aqui. 90 gramas. Dividido pela massa molar do mesmo soluto, que é a glicose. 180 gramas por mol. Tudo isso, né, multiplicado, vou aqui embaixo, vou colocar direto, pela massa quilogramas de água, que no caso a massa da água está dada em gramas ali, 400 gramas, vou multiplicar por 0,4 quilogramas, certo? Tá aqui, só fazer a continha. Eu acho que eu já até deixei já no próximo, opa, tá ali, ó. Mas eu vou fazer aqui também na calculadora. Eu sei que o tempo já acabou, mas a gente faz ali rapidinho, tá? Então vai dar 180 vezes 0,4. Vai dar 72 embaixo, então 90 dividido por 72 vai dar 1,25 vezes 1,86. Você vai chegar aqui numa resposta de 2, opa, eu só esqueci de fazer o seguinte. Não, tá certo. 2,32 é o que dá aqui, ó. 2,32 graus Celsius, tá? Então isso aqui, o que você descobriu? A variação da temperatura de congelamento, tá? Essa resposta, caso ele perguntar quanto foi a variação, tá? Agora, quem que a gente estava falando? Não era água, tá? Era água, né? O que eu tenho que fazer aqui? Só um minutinho. É que eu não sei, é que faltou acho que informação ali, mas enfim, ele não falou nada da pressão atmosférica. Mas o que eu sei? Que a temperatura de congelamento da água pura é quanto? Não é 0 graus Celsius? Certo? Se eu adicionar um soluto não volátil, o que acontece com a temperatura de congelamento? Criometria, né? Abaixamento da temperatura de congelamento pela adição de um soluto não volátil. Então vai cair essa temperatura. De 0 vai diminuir. Vai diminuir quanto? 2,32. Então de 0 iria para menos 2,32 a temperatura de congelamento para a solução. Então aí você tem que tomar um pouco de cuidado com o que o exercício vai perguntar. Se ele perguntar quanto foi a variação, está aqui a resposta. Se ele perguntar, né, qual que é a nova, qual que é a temperatura de congelamento da solução, aí você teria que descontar da temperatura de congelamento do líquido puro, do solvente puro, tá? É que aqui esse exercício eu acho que faltou uma informação que ele só fala qual foi a temperatura inicial de congelamento por ele encontrada depois de algum tempo, né? No caso, qual seria a temperatura? Seria isso aqui, ó. A temperatura dele encontrada após algum tempo seria após a adição do meu soluto. Então, no caso, né, a resposta teria que ser essa daqui, ó. A temperatura vai ser menos dos 2,32, tá? Beleza? Ou então, se você quiser colocar em Kelvin, também pode, né? Então, você pegar os 273, que seria 0 graus Celsius, e descontar 2,32, vai dar a mesma coisa, a variação é a mesma, né? Tudo bem? Deixa eu só ver se tem alguma pergunta aqui, né? E a gente encerra a aula. Bom, galera, então, próxima aula a gente vai falar sobre termoquímica, a gente começa com termoquímica, tá? Bem tranquilo. E a gente encerra então essa aula aqui de osmose
tem uma listinha disponível para vocês, podem fazer o exercício. Qualquer dúvida, só mandar mensagem para mim nas redes sociais, né, mensagem ali, tranquilo, eu respondo e ajudo vocês a resolver os exercícios. Eu sei que esses exercícios dão mais trabalho, mas façam alguns, tá? A gente nunca sabe quando alguém acaba cobrando essas coisas, de repente cobra numa alternativa e tal, e aí a gente também tem que saber resolver, tudo bem? Então, ó, só toma um pouco de cuidado com essa questão da molaridade, confunde mesmo, então faça alguns, né? Reparem que se eu não tivesse feito esta mudança, esta análise aqui, ó, essa mudança, né, de massa do meu soluto sobre massa molar do meu soluto, né, eu não conseguiria calcular, daria muito trabalho, tá bom? Então, até a próxima aí, galera, até a semana que vem, né, boa semana de estudo para vocês. Valeu, abraço!